Boa noite, família. Estamos de volta hoje para uma aula importantíssima. Hoje falaremos um resumo do livro de Ruth. E quando eu leio o livro de Ruth, quando eu vejo a lealdade dessa mulher, tanto para com a sua sogra Noemi, mas principalmente para o nosso Deus, um Deus que até então ela não conhecia, porque ela era moabita e adoravam outros deuses. Então eu quero aprender um pouco com você, quero te dar as boas-vindas, você que está comigo agora, você que vai assistir essa aula amanhã, um outro dia, porque como você sabe, as nossas aulas ficam gravadas e também nós enviamos depois o PDF, onde você pode se assentar e se deliciar com esse aprendizado. Então, mais uma vez eu digo para você, vamos continuar sendo mentoreado pela palavra, como na última aula, no resumo de livro de Juízes, no final ali, quando eu trouxe uma palavra pastoral para vocês, eu falei sobre isso. Entre ser mentoreado, entre aprender com a mentoria e aprender com a vida, com as dificuldades, opta em aprender com a mentoria. É muito mais fácil. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, falar com o nosso Pai. Amado Deus, quero te dar graça por esse dia, por esta noite, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui na tua presença, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, dentro deste resumo do livro de Ruth. Ensina-nos a tua palavra, fala conosco, que todas aquelas vidas que assistiram esse resumo, essa palavra, venha a ser edificado, venha a ser transformado, venha a ser curado, para a glória do teu nome. Fique à vontade, Senhor. Este lugar é teu. Este lugar é teu. Aqui é a tenda do encontro que nós falaremos. Este lugar é a tenda do encontro. Como Moisés, no meio daquele povo, e ele foi lá e construiu uma tenda fora do arraial, fora do movimento, construiu para ter um encontro com o Senhor. E esse lugar que eu estou, eu construí, Pai, como uma tenda. Eu quero, nessa noite, nesse dia, consagrar este lugar e dizer, este lugar é também a tenda do encontro. Em nome de Jesus. Vamos aprender a palavra? Pega a tua Bíblia, que hoje nós vamos ler Bíblia. Pega a tua Bíblia aí onde você estiver. Abra a tua Bíblia no livro de Ruth. Depois do livro de Juízes, você chega em Ruth. Tá bom, querido? São só quatro capítulos. Eu quero aprender com você. Livro de Ruth. São somente 4 capítulos. Então vamos lá, querido. Vamos falar da lealdade. Então, o título que eu dei para esta aula é A Lealdade Humana. Olha, muito bom. Deus age através das pessoas que são leais. Você deve estar pensando, é muito difícil, né, pastor? Encontrar alguém leal. Eu vou dizer para você, hoje eu vejo que não é tão difícil, porque eu sou cercado de pessoas leais. Hoje no nosso ministério, nós temos uma liderança de pessoas leais, de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo norte. Queremos ir para o mesmo lugar, um dando a mão ao outro. Eu preciso de ti, você precisa de mim. Tem um cântico que diz, eu preciso de ti, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então este livro, o livro de Ruth, conta a história de uma tremenda lealdade, de uma extraordinária lealdade por parte de uma nora
para com a sua sogra. O contexto do livro de Ruth se dá em um momento de seca e fome em Judá. Queridos, na última aula, nós falamos sobre os 12 juízes. Falamos sobre o livro de Juízes, fazendo um resumo. Então, esse tempo dos juízes se deu mais ou menos 400 anos. Então, dentro desse tempo, aconteceu algo com o povo de Judá, uma fome, uma seca naquele lugar, também por causa de erro. Sempre foi assim e continua sendo, amado. Então, houve ali uma seca muito grande e tinha um homem ali chamado Elimeleque, ele com a sua esposa Noemi. Aí, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Então eram Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então a seca foi muito forte, não produziam nada, mas eles tomaram conhecimento que na terra de Moabe, mesmo sendo um lugar, uma terra sob maldição, porque eles haviam, vou mostrar mais à frente para vocês, eles haviam sido amaldiçoados por Deus. Vocês devem conhecer aquela passagem, ali quando Balaque manda mensageiros falar com Balaão. Olha, esse povo, eu não quero esse povo aqui. Esse povo vai devorar tudo que nós temos, como boi devora o capim. Está lá em Números, capítulo 22. Você vai, depois nós vamos ver essa passagem, número 22, e também número 25, quando Deus fala para Moisés não deixar o povo, aquele povo que tinha misturado com outros deuses. Nós vamos ver mais à frente. Mas aí, Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saem para procurar. Eles moravam em Judá e Belém, e eles, os 3, vão até uma terra de Moabe. E os Moabitas, quem eram os Moabitas? Que terra é essa, pastor, que o senhor está falando? Quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram descendentes de Moabe e filho de Ló. É mesmo? Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, eles começaram a cometer todo tipo de pecado. E Deus falou que eu vou destruir esse povo. E vocês se lembram que Abraão intercedeu pelo povo. Aí, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus poupou a vida do sobrinho de Abraão, Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Se você olhar aí passa em um determinado canal de TV, a história desse povo, e nesse canal, uma novela de um determinado canal, eles dão nome para a esposa, para as filhas, mas aqui não cita o nome delas. E Ló sai de Sodoma, e Sodoma é destruído com fogo e enxofre, e no caminho, a esposa de Ló olha para trás, e ela vira uma estátua de sal. E Ló continua caminhando, fugindo com as suas 2 filhas, e eles vão morar, vão se esconder, ficar um tempo dentro de uma caverna. E a filha mais velha teve uma ideia, falou com a filha mais nova: vamos embebedar o nosso pai e vamos nos deitar com ele. Se você quiser conferir essa passagem, está lá em Gênesis capítulo 19,
do verso 30 ao 38. Aí a filha mais velha deita-se com ele elas deram vinho para ele, ele adormeceu bêbado e ela se relaciona com seu pai e engravida. Ali, a filha mais velha, nasce um menino, eles dão o nome de Moabe, descendentes dessa relação incestuosa. Aí, Moabe, os descendentes de Moabe, por ser filho de Ló, sobrinho de Abraão, eles eram parentes próximos, claro, agora dos israelitas. O tempo foi passando. Eles até conseguiram conviver amistosamente em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigo do povo de Deus. Se você olhar, por exemplo, pega a tua Bíblia, deixa marcado aí no livro de Ruth, vai lá para o segundo, volta um pouco, volta não, vai mais à frente um pouco, no segundo livro, eu ia ler o anterior, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, Josafá derrota Moabe e Amon. Olha só, eu acabei de falar os dois dessa descendência, dessa relação incestuosa. Depois disso, os moabitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, contra Judá, contra o povo de Deus. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, e além disso, vem de Edom, do outro lado do Mar Morto. Os edonitas eram descendentes de Esaú. Mais à frente nós vamos, quando nós chegarmos lá no livro do profeta Obadias, você vai ver a derrota dos edonitas, quando eles ali somem do mapa, tá? Obadias tem só não tem capítulo, porque é só um capítulo, então é Obadias, vai falando Obadias 27, e quando chegar ali nós vamos ver a extinção dos edonitas, a soberba sobe ao coração. Irmãos, Deus odeia isso, a soberba. Não deixa a soberba nunca vir ao teu coração. E Josafá, aqui no capítulo 20, quando eles vêm, traz essa notícia para Josafá, e Josafá entra em oração, buscando o Senhor. Lá no verso 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, e ele disse: escute todos que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Eu não sei se tem algum exército enorme te atacando. Eu não sei como você está passando agora. Se existe algum exército dos amonitas, dos moabitas, dos edonitas te atacando. Mas eu quero dizer para você nessa noite, dentro desse contexto, dessa palavra revelada para nós, se você buscar o Senhor, Deus levantará a solução. Então eles buscaram o Senhor porque era impossível o exército deles vencer esses exércitos dos inimigos. E eles buscam o Senhor. Aí Deus usa o Espírito naquela época, amado. Hoje nós temos o Espírito Santo. Naquela época era diferente. O Espírito vinha sobre alguém e o ungia, o usava para falar, para profetizar, e o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel naquele dia.
E ele falou, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. O verso 15 de 2º livro de Crônica 20 que eu acabei de ler. Amanhã desçam contra eles que virão pela subida. Deus deu toda a coordenada. Eles subirão para um determinado lugar, pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Nos prostramos e ficamos esperando a solução. Não, o que Deus quer é que deixemos o nosso lugar de conforto e saiamos à guerra. Olha, vocês me buscaram, eu já dei a notícia para vocês, eles virão. Querido, Deus não vai te tirar do deserto, Deus não vai te tirar desse momento que você está passando, não é isso que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é te capacitar, Deus vai te dar força para você vencer. O que você precisa, o que nós precisamos é não temermos, continuarmos firmes, porque a vitória já foi liberada. Eles saíram para lutar contra esse exército, eles saíram com a certeza de que a vitória já tinha sido liberada. E eu quero nesta noite dizer para você, a vitória já foi liberada sobre a tua vida. A vitória já foi liberada. Então você não tem que temer não, querido, querida. Eu não sei porquê nessa aula eu estou entrando para esse lado para dizer para você, não se desespere, porque Deus é contigo. Oh, aleluias! Aí os moabitas atacaram o povo de Judá, mas eles foram derrotados. Então, amado, esse Elimeleque com a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, eles chegam a Moabe. Ficam ali uns 10 anos. E ali eles têm realmente os seus alimentos. Ali plantava, ali chovia. E depois desse tempo, os 2 filhos, cada um arruma uma mulher moabita e se casam com ela. Uma chamava Ruth e a outra Orfa. Queridos, só que naquele tempo que eles estavam ali, aconteceu algo. O esposo, Elimeleque, morreu. Ele vem a óbito. Olha o que aconteceu com esta mulher. Tem coisas que a gente busca, mas por que, Senhor? Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As encobertas são para o nosso Deus. Tem coisas que nós não vamos conseguir mesmo nos aprofundando na teologia, nos aprofundando em estudo, nós não vamos conseguir alcançar. A nossa mente humana, essas coisas, tem muitas coisas que estão encobertas. É para aquele dia, aí ensina. Meu Deus, é isso, será revelado para nós. E Elimeleque morre, e os 2 já haviam casados, mas não tinham filhos. Só que após os 2 se casarem, mais um tempo, o que acontece com os 2? Os 2 morrem também. Agora fica Noemi, já com uma idade avançada, e as 2 jovens, casadas com seus filhos, moabitas, sem filhos. E agora, o que fazer? Aí ela toma conhecimento de que na terra dela já estavam as coisas dentro de uma normalidade. E ela faz o quê? Eu vou voltar. E ela fala para as 2 noras,
Eu quero ler com você. Após casar-se, os dois morrem. Se Noemi decide retornar para Judá, pois seus filhos e seu marido já não mais estariam ali para lhe dar suporte e todo o cuidado necessário. E suas noras também não possuíam filhos. As duas noras, porém, decidem seguir. Todas as duas decidiram seguir Ruth, seguir Noemi. Tanto Ruth como Orfa decidiram, nós vamos contigo. Nós vamos não, nós vamos com você. Só que Ruth capítulo 1, agora nós vamos para o livro de Ruth, diz assim, verso 6, depois que os dois filhos morrem, eles estão em Judá, diz assim, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, quer dizer, já tinha comida, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Saíram mesmo. Tá? Vamos embora. Então vamos. Só, amadas, que elas partem. Enquanto elas voltavam à terra de Judá, Noemi para e fala para ela. Verso 8 de Ruth 1. Vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, porque nessa época as mulheres não trabalhavam. E quando o marido morria, elas ficavam realmente em dificuldade. E Noemi fala, voltam para suas mães. E olha, vocês foram leais com meus filhos, foram leais comigo também. Deus vai honrar vocês. Vocês conseguirão se casar, homens, para dar o suporte para vocês. Então, Noemi lhe deu beijos de despedidas. Noemi foi, beijou, pode voltar. Elas começaram a chorar alto e lhe disseram, verso 10 de Ruth 1, não, voltaremos com você para junto do seu povo. As duas, tanto Ruth quanto Orfa, não, nós vamos voltar com você. E por Noemi falou, volte, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Porque ali existia a lei do levirato. Quando morria um esposo, a mulher casava-se com um parente. Entendeu? Casava-se com o outro irmão. Então, um esposo morreu, o cunhado assumiria, casava com ela. Essa é a lei do levirato. Volte, porque viriam comigo. Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser maridos. Verso 12. Volte, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, hoje, e depois desse luz a filho, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Impossível, né? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Choraram, elas não queriam voltar. Elas queriam ficar com a Noemi, todas duas. Aí Orfa deu um beijo de despedida de sua sogra e foi embora. Orfa voltou porque Noemi falou para ela voltar. Mas Ruth, olha agora a lealdade. Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela, Ruth. Ruth, porém, respondeu. Agora sim, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei.
Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, agora. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então tá bom, então vamos. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. Lembra de Mara? Quando o povo atravessou o Mar Vermelho? Eles atravessam o mar e depois eles caminham 3 dias e com muita sede eles encontram ali um lago, encontram água, só que a água era amarga. E você pode conferir lá, e aquele lugar foi chamado de Mara. Mara quer dizer amarga. E ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Dando continuidade. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Presta atenção nisso. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Deus já tinha um plano. Deus já tinha um propósito. Porque às vezes nós estamos passando por uma dificuldade e não entendemos. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus já tem um propósito, um plano para tudo. É por isso que você não pode desistir. Aí Ruth abriu mão da cultura, da sua nação, de seu povo, por amor e pela lealdade à sua sogra, mas não apenas, como eu acabei de falar. Fez isso por reconhecimento e temor ao Deus de Israel. Uma questão interessante é que Ruth teve um descendente com Boaz. Nós vamos ver daqui a pouco que foi Davi e não apenas Davi. Eu vou adiantar para você. Ruth casa com Boaz e tem um filho. Você já sabe qual é o nome do filho. O filho era Obed. Aí Obed, depois, esse filho de Ruth e Boaz, tem um filho, chama-se Jessé. E Jessé tem filhos, e um dos filhos de Jessé é quem? Davi. Olha agora, olha a sequência. Olha só, por causa dessa lealdade de Ruth, nós estamos aqui hoje. Se Ruth não tivesse sido tão leal, usado essa lealdade com Noemi, com a sua sogra e com Deus, como seria a história, hein? Se você buscar umas 2 gerações atrás de Boaz, você vai ver partindo lá da prostituta Raabe. Vamos continuar mais um pouquinho. Nós não vamos nos estender muito, mas essa aula é... Cada aula, cada resumo que eu faço, cada livro que eu estudo para preparar essa aula, mas eu me apaixono. Eu falei que o livro quando eu estava em Gênesis era o melhor. Êxodo para mim foi o melhor. Aí depois entrou Levítico, o melhor. Aí depois Números, melhor. Deuteronômio, eu nunca tinha pensado. Josué, esse líder. Juízes, andamos, como semana passada falamos. E agora Ruth, um livro com 4 capítulos, algo extraordinário para nós. Ei, glória a Deus. Bem, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei vocês, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui, na minha tenda do encontro. Olha, eu estou sentindo assim,
Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus, amado. Oh, aleluias. Harachu cantarabachuriana lá mais. Estou sentindo a presença, amado. Amado. Vamos continuar aqui. Opa, vamos continuar. Bem didático mesmo. É incrível como a escolha de Ruth seguir Noemi, por reconhecer que esta seguiu o Deus vivo e verdadeiro, transformou em uma história de bênção a história de uma mulher moabita, cujo pano de fundo era amaldiçoado por Deus. E essa história de restauração e bênção é o tema principal do livro de Ruth. A história do livro de Ruth revela-nos como Deus é um Deus de graça, misericórdia, para com todos aqueles que o reconhecem e se rendem a Ele. Você vai entender, amado, que não importa quem quer que seja, a graça de Deus o alcança. Vai lá aquele pior. Os moabitas, debaixo de uma maldição, Deus vai lá e tira uma mulher. E usa esta mulher para vir Jesus. O pano de fundo, contendo a história de Ruth, conta a história de uma família que viveu no período do livro de Juízes. O livro ilustra a bênção de Deus que alcançou os gentios. Embora no Antigo Testamento vemos Deus tratando de maneira particular com Israel. Deus sempre deixou algumas sementinhas de revelação que nos mostram que a fé era para todos, inclusive os gentios. E que Israel deveria ser a luz para as nações. Assim como Jesus, o Messias, um dia seria o Salvador do mundo inteiro. A autoria desse livro, desconhecido. Um estudioso acha que foi fulano, o outro, eu não vou me ater aí. Simplesmente é desconhecido. Tá bom? Vou passar para vocês aqui o esboço desse livro. Depois você vai receber o PDF, vai ficar fácil. Eu vou passar rapidinho aqui, porque depois que você com o PDF, você vai estudar de novo esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser também impactado mais uma vez. No capítulo 1, do verso 1 até o 22, vemos Ruth e Noemi retornando para Belém. Nós lemos todinho. Bem que um pouco antes, a ida de Elimeleque e Noemi para Moabe. Em segundo lugar, vemos Ruth se encontrando com Boaz. Mas vamos ver agora esse encontro. O encontro de Ruth com Boaz, como foi feito, que eu acho que isso aí é algo tremendo que nós precisamos nos ater um pouquinho aqui, tá? Em segundo lugar, vemos Ruth se encontrando com Boaz, nós vamos ver. No capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 18. E o último, o casamento de Boaz, do capítulo 4, do 1 ao 22. Antes eu vou adiantar um pouquinho, Cristo no livro de Ruth. Aqui é importante fazer algumas explicações acerca do casamento de Ruth e Boaz. Quando Ruth e Noemi voltam para a terra de Belém, ambas eram viúvas. E como a mulher naquele tempo não trabalhava, elas não tinham como prover o seu sustento. Porém, Noemi sabia de um parente distante chamado Boaz, o qual é um tipo de Cristo. No livro de Ruth, seu nome significa Boaz, tá? Nele é a força. Assim como a nossa força está em Cristo. Boaz também é um tipo de Cristo, porque naquele tempo existia uma lei conhecida como a lei do levirato, a qual afirmava que quando o marido morria, sem deixar descendente, a viúva tinha o direito de se casar com um parente, a qual suscitaria uma descendência. Esse parente era chamado de remidor. Aí eu quero falar um pouquinho sobre esse remidor. Mas antes, eu vou falar da característica do remidor. Tá? Agora eu li para você, falei da lei do levirato. As características de um remidor era a seguinte: ele tinha que ser um parente. Segundo, ele tinha que ter a capacidade de prover o sustento. E, em último lugar, ele tinha que ter a disposição de querer ser o remidor. Então, ele tinha que ter, ser um parente, tinha que ter uma capacidade para sustentar
e o último, ele tinha que querer. Então, você vai entender isso aí, por que ela se casa com Boaz, tá bom? Aí, elas voltam e chegam a Belém, na época da colheita. Agora sim. Naquela época havia uma outra lei em Israel, que dizia que o indivíduo que plantava, ele não podia colher tudo. Não. Esse indivíduo, ele não podia colher tudo. Porém, o que ficava na borda da plantação e aquilo que ia caindo, ele não podia pegar. Por exemplo, você pegava uma cesta, enchia de milho, aí você ia carregando, caía uma espiga no chão, você não podia pegar, era lei. Isso tinha que ficar para os pobres. Noemi, ela sabendo disso, o que ela faz? Ela manda Ruth ir ao campo aonde Boaz, o seu parente, que ela se lembrou desse parente, para respigar. Então, como era dado o nome da pessoa que ia lá pegando esse resto, vamos usar esse termo, o que caía no chão e da bota, chamava-se respigador. Respigador. Isto era, as pessoas iam lá respigar, tá? Aí, ou seja, pegar o que ficava para trás na plantação. E Ruth foi. Boaz, percebendo a presença de Ruth, perguntou sobre quem seria, quem é essa mulher que está respigando. Depois de alguns dias, Boaz olha para quem é essa mulher? Aí ele fica sabendo que a Ruth era nora de Noemi, a sua parente. Falou, é mesmo? Aí, até que um dia Noemi diz a Ruth, olha o que Noemi faz. Noemi fala, Ruth, faz o seguinte, vai lá, entra na tenda de Boaz e deita aos pés dele. O que era isto? A mulher fazia isso, não é que ela... de uma forma hoje, pensando em prostituição, não. Porque a mulher sozinha, a viúva, ela não tinha como se sustentar. Ela tinha direito a procurar um remidor para ela. E qual era o remidor para ela? Um parente mais próximo. E Noemi falou para ela. Então Ruth não era parente direto de Boaz, mas Noemi sim. Aí Ruth vem e deita aos pés de Boaz. Agora eu quero ler para você esse texto. Vamos ver Ruth, capítulo 3. Vamos ver. Tá? Ruth, capítulo 3. Vamos ler assim. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Olha agora, Noemi, eu vou procurar um lar seguro para você. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lava-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e deixe-se para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, tá? Cubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Aí Ruth obedece. Ruth vai lá, entra onde Boaz estava deitado, dormindo, e deitou os pés dele. Aí Ruth falou, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela fez tudo isso, verso 8. No meio da noite, o homem acordou de repente e se virou e assustou-se a ver uma mulher deitada a seus pés. E ele perguntou, quem é você? E ela falou, sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador.
Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de rapazinho, dos mais jovens, dos ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. É plano de Deus, amado. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mais próximo do que eu. Mas há um outro que é resgatador mais próximo do que eu. Boaz falou assim, olha, eu posso te resgatar sim, mas há um outro mais próximo. Agora sim. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Fique quietinha aí. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida, porque até então, lá não tinha energia elétrica igual aqui não, amada. Ele acordou e ele nem viu o rosto dela ali, tá? Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira, senão vai falar o quê? Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, o pôs sobre os ombros dela, depois ele voltou para a cidade. Botou 6 medidas de cevada para ela ir embora. E ele foi para a cidade. Olha o que Boaz fez. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? E Ruth contou tudo. Que Boaz falou, você não vai voltar de mão vazia e tal. Verso 18, então Noemi, agora espere, filha, tenha paciência. Agora espere, até saber o que acontecerá. Enquanto isto, capítulo 4, Boaz subiu à porta da cidade, olha só, e sentou-se. Exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado, ele falou que tinha um antes dele, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, vem cá. Sentou-se, foi e sentou com ele. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugeri a você que compre esse terreno, adquira esse terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse dinheiro, a não ser você e eu. Você, depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele, Boaz falou. Boaz, porém, lhe disse, no dia que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Tá? Quem falou eu resgatarei foi o outro. O outro falou, eu vou resgatar sim. Mas aí Boaz continuou. Mas resgatar não é sua terra, não. O dia que você resgatar a terra, você terá que levar também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Tá? E levar a Noemi e a Ruth. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Verso 7. Porque antigamente Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fosse válido, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunha de que estou adquirindo de Noemi
toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. Lembra de Raquel e Lia com Jacó? Que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Aí Boaz casa-se com Ruth e ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida. Quem nos deu nova vida? Jesus Cristo, através de Boaz, através do resgatador. O menino dará a você nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Aleluias! Glória a Deus! Vamos ver aqui rápido, para a gente encerrar essa aula. Esta é a história dos antepassados de Davi, de Pérez e de Davi desde Pérez, ou Perez. Pérez, com Perez, gerou Herom. Herom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, com Ruth, né? E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. Aleluia! Essa é a descendência de Davi. Lembra-se, Davi, lembra daquele, o céu gritando, Jesus, filho de Davi. Se você olhar a genealogia de Jesus, você vai ver, partindo lá de Raabe, a prostituta, passando por Ruth e chegando a Jesus. Então, quando Ruth toma aquela posição, quando Ruth diz para Moabe, sabe, quando Ruth, uma moabita, diz para Noemi, quando ela, com aquela lealdade, onde você foi eu vou, olha, não insista comigo para eu voltar, eu vou com você. E através daquela lealdade de Ruth, nós hoje estamos aqui. Nós fomos alcançados por Jesus Cristo. Nós daremos continuidade na próxima aula, quando estudaremos o primeiro livro de Samuel. Eu quero só encerrar dizendo assim, ó, Deus não olha para ninguém de acordo com a sua capacidade ou pelo seu passado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Independente de nossa história, da história do nosso passado, Deus pode fazer de qualquer um de nós, você, de mim, um instrumento de bênção em suas mãos. Que Deus continue nos abençoando. Eu acho que esta aula,
Não foi algo assim muito didático, porque fomos levados como se estivéssemos lá no púlpito pregando e falando de Ruth. Agora, que realmente essa lealdade me toca profundamente. E eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao teu coração nesta noite. Assista mais vezes, pega o PDF, volte a ouvir mais uma vez, duas, e você será edificado. Então, terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui estudando o primeiro livro de Samuel. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por mais esta oportunidade de poder aprender a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, o Senhor foi lá no meio dos moabitas e através de Ruth, da lealdade de Ruth com Noemi, chegou a Jesus Cristo. Se Ruth tivesse tomado a mesma posição de órfã, não tivesse vindo com Noemi, se Ruth não tivesse ido lá para a eira, ou indo para o campo para pegar o alimento, não tivesse deitado seus pés de Boaz, hoje o que seria de nós? Nós te louvamos pela vida, Senhor, dessa moabita de Ruth, que um dia o Senhor a usou. Obrigado, Senhor, porque um dia houve uma Noemi na face da terra. Um dia houve um homem chamado Boaz. E hoje há Jesus Cristo, aquele que nos resgata, o remidor. O Boaz nosso é o Jesus Cristo que também nos resgata, mesmo nós estando nesse mundo, o pecado abunda de uma forma sobrenatural. E os moabitas eram assim mesmo. Deus, através de Boaz, resgatou Ruth. E Deus, através de Jesus Cristo, nos resgata. Se nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Até na próxima semana, se assim Deus nos permitir, fiquem na paz. Está encerrada a nossa aula.